Começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você os mais diversos conteúdos sobre os mais variados temas. Sejam todos bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal, está na hora. Deixe seu joinha, deixe seu like, participe conosco, deixe a sua pergunta ou tire a sua dúvida. A ideia do canal aqui é justamente fazer com que você possa esclarecer suas dúvidas, fazendo as suas perguntas, enfim, participando, deixando sua mensagem. Isso é muito importante para a gente possa construir os próximos programas. Lembrando que no nosso canal, todo mês tem um vídeo novo, tem um bate-papo novo, uma entrevista nova sobre um tema diferente e vale a pena vocês assistirem, ouvirem aí os anteriores, para você entender um pouco mais como funciona o pensamento aqui da AME Osasco. Ok? Nós estamos hoje com o Alejandro Vera, ele que é médico psiquiatra, presidente da AME Osasco e coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vindo. Obrigado, Adriano. Mais um programa com o nosso amigo Rafael, falando sobre um tema super interessante. Muito bem. Alan Della Vella, psicólogo, tesoureiro da AME Osasco, e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Alan, seja bem-vindo. Obrigado, muito feliz de estar aqui mais uma vez com o nosso irmão Rafael e eu tenho certeza que hoje o programa vai ser muito rico de informações. Muito bem, como dito pelo Alejandro e pelo Alan, o Rafael Tavaca está conosco de novo, médico psiquiatra, especializado em dependência química, coordenador do Núcleo de Saúde Mental e Espiritismo da AME São Paulo e membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Rafael, mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez com os meus amigos e o cara que fez meu casamento. Eu tô com uma pergunta, eu não ia fazer isso na frente da vamos sala, lá. eu vou fazer. Ele fala isso de alegria ou de tristeza? Eu espero que de alegria. Com certeza alegria, ele foi demais. Rafael, uma pergunta aqui de bastidor, não posso citar o nome de quem comentou, mas a pergunta é se Rafael Lacovac é parente do ator, é da família, como é que é? Né? É distante, É distante. A resposta é clássica. Nunca vi ele na vida. Muito bem. Turminha, participe conosco, deixa sua pergunta aí. Rafael, vamos falar de glândula pineal. Eu acho que a minha participação encerra por aqui, eu vou embora. Eu não sei nem onde fica isso. Eu ouvi uns rumores aí e tal, vi com a doutora Marília hoje falando que ela parece que ela cristaliza. Onde você acha que fica? Primeira pergunta. Olha, depois de 20 anos fazendo entrevista, eu sei que fica na cabeça. Começamos bem. Agora, qual a parte eu não sei. Mas, Rafael, glândula pineal, isso realmente tem uma relação com a espiritualidade? Não tem? É aquele cristalzinho que é onde os espíritos falam, mas não é mais na orelha, é na glândula pineal que fala agora. Vamos falar um pouco disso aí o Alejandro nos ajuda nesse bate-papo, mas glândula pineal, vamos lá. Eu vou dar alguns dados para vocês tirarem suas próprias conclusões, né? Mas é interessante como uma glândula tão pequena, de 1 centímetro de comprimento, meio centímetro de espessura, localizada no centro do cérebro. Viu? Tô sabendo tudo, estudei. Foi ótimo. Bem no centro mesmo, no local mais protegido possível, chama tanta atenção em tantas civilizações diferentes, distantes milhares de quilômetros e por séculos a fio. Então, lá, 5.000 anos atrás, tanto a medicina hindu como a védica já consideravam a região da pineal como a região do sexto chakra, que é a base do diencéfalo, e até onde o André Luiz coloca como o centro da alma, que se a gente pegar de baixo para cima, a gente tem o centro de força, ou chakra, né? Genésico, o gástrico, o cardíaco, o faríngeo, que é da glândula de tireoide, o frontal, que é no cérebro, e o coronário, que é essa relação da pineal que fica no diencéfalo. E era considerado esse sexto chakra como aquele responsável por o poder da mente, chegar em estados meditativos de transcendência. Há alguns 4.000 anos atrás, mais ou menos, na medicina egípcia, o deus egípcio, o deus de Horus, que é muito importante para eles, tem a questão do olho de Horus, que é uma estrutura que só você bota no Google Imagens aparece com facilidade. E bem na região da pupila, no centro do olho de Horus, na região do tálamo e da pineal, está lá do lado. Então, relacionado com essa questão da dimensão física para a espiritual, fazendo esse intercâmbio dessa relação. Então, eles costumam usar o olho de Horus como uma proteção contra mal olhado, contra coisas ruins do mundo espiritual que podem afetar aqui no mundo tridimensional.
E aí, dentro da nossa história agora científico-cultural do Ocidente, no segundo século depois de Cristo, o Galeno, numa época em que era muito difícil a dissecção de cadáveres, que era proibido, né? Com punições de morte e tudo mais, Galeno fazendo essas dissecções como era podido, escondidos, né? E considerou a pineal como a responsável pela animalização do corpo, da vida ao corpo. Então ele propõe uma teoria que agora pode até parecer um pouco simplista demais e concreta, mas para a época era revolucionária, de que a pineal ela dava vida ao corpo, bombeando os corpos animais pelo líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, que é um líquido que banha todo o nosso sistema nervoso central, bombeado como se fosse uma bomba hidráulica, dando vida ao corpo. Depois, 15 séculos depois, no século XVII, René Descartes, que é um precursor muito famoso da Revolução Francesa, que veio no século seguinte, no século XVIII, ele traz a pineal como a responsável pela sede da alma, onde são gerados os pensamentos. E ele postula isso levando em conta que todas as partes do nosso cérebro, ele é espelhado. Então, tudo que tem no hemisfério direito tem no hemisfério esquerdo. A gente tem um hipocampo direito e esquerdo. Tem um hemisfério lobo frontal direito e esquerdo. Então, tudo que existe de um lado existe do outro. A única estrutura que é única, só tem uma só, está bem no centro, o local mais protegido possível, e é a pineal. Ou seja, Leandro, resumindo dessa aula, pineal é aquela pedrinha que a gente usa com uma olhada pendurada no pescoço. Você viu? A forma mais simplista possível. Rafael, eu quero voltar num ponto que você colocou aí, pensando na questão histórica. Você viu que foi dando historicamente como chegou essa descoberta. Mas lá atrás, milhares de anos atrás, que não tinha essa questão da cirurgia tão avançada, uma medicina tão avançada. Como que se descobriu isso? Como que se acha, já que é tão pequeno, tão protegido, dentro de uma região que é muito desconhecida até hoje pela própria ciência? Como é que se descobriu isso? Seja hindu, egípcio? A possibilidade que, pelo menos que me veio à mente, é a questão de médiuns clarividentes, que viam nessa região do cérebro como aquilo que André Luiz descreve, Missionários da Luz, no capítulo Epífise, como um centro azulado, a lótus de 1000 pétalas, de maior brilho, nos estados de maior conexão espiritual. O Rafael vai trazendo uma parte histórica que é bem interessante, né? Porque a glândula pineal era tida praticamente como um órgão vestigial, né, Rafael? Assim, com poucas funções, ou funções pouco conhecidas, não tem muito tempo. Com Alexandre, que é o instrutor espiritual de Missionários da Luz, ele vai trazendo alguns aspectos relacionados à glândula pineal, que só mais à frente vão ser esclarecidos, mas lá de trás já, seja por médiuns clarividentes, ou seja por alguns estudiosos da medicina que vão aprofundando essas questões da pineal, o que a gente vai percebendo com tudo isso ao longo da história é que ainda nós estamos engatinhando para entender como que funcionam essas estruturas tão complexas do cérebro, mas em especial essa estrutura que é tida como a glândula da vida mental, que está relacionado seja com a comunicação com o mundo espiritual, a mediunidade, mas também outros aspectos de nosso equilíbrio psíquico e emocional, no qual ainda nós estamos dando os primeiros passos, né? Seria isso, a gente está... Exatamente. Então é bem interessante que, embora a pineal tenha sido muito valorizada ao longo desses séculos, né? Depois da Revolução Francesa, houve um decréscimo, uma descrença da pineal em si, e isso chegou no auge ao longo do século XX, em que a pineal era considerada um órgão vestigial, porque a dissecção de cadáveres era liberada, era feita com muito mais até facilidade que nos dias de hoje, e se via ela cristalizada, né? Calcificada. Então, era considerada como um órgão inútil, vestigial. Então, da mesma maneira que o nosso cóccix é um resquício evolutivo, filogenético, da cauda dos hominídeos dos quais
nós descendemos, e o dente do siso, por exemplo, não tem nenhuma utilidade, até algumas crianças já nascem sem eles, e isso é ótimo, porque ele só causa problema quando dá cárie para tirar... Só dá dor, né? Só Dente dá do dor, siso não só serve para pra nada. dar dor, né, gente? A pineal era considerada isso, algo completamente inútil, sem nenhuma função. E isso era o consenso científico na época, na década de 40, na época da Segunda Guerra Mundial, quando foi escrito Missionários da Luz. Os primeiros textos de Missionários da Luz foram no início da década de 40 e a publicação da primeira edição em 45, bem na final da Segunda Guerra Mundial. E tem até uma história que eu confesso que eu não sei se é verídico ou não, mas pode muito bem ter sido, que causou tanto furdunço as declarações dos missionários entre os médicos espíritas, né, que uma comissão de médicos lá do sul do país foram até Pedro Leopoldo falar com o Chico Xavier, tirar satisfação com ele, falar assim, você está escrevendo muita besteira e não bate com a ciência. E aí dizem que Chico virou para eles e falou assim, André Luiz está do meu lado, está mandando vocês estudarem mais, que está precisando. Dentro dessa tríade da doutrina espírita, as contribuições de André Luiz, nessa época que você cita, são importantes para a parte científica, né? Hoje, você vai falar um pouco mais sobre isso, já se tem ampliado muito a visão da medicina sobre a glândula pineal. Você acredita que o movimento médico-espírita, se desdobrando um pouco mais nas obras de André Luiz, tem contribuído para a ciência materialista nessa nova visão sobre a glândula ou não? Com certeza. O melhor exemplo disso é um artigo publicado pelo Alexander Moreira, de 2013, numa revista indexada europeia, Neuroendocrinological Letters, que tem um fator de impacto interessante na comunidade científica, né, em que faz um paralelo de tudo que a série A Nossa Vida no Mundo Espiritual de André Luiz e Chico Xavier trouxe sobre epífise e pineal, que são sinônimos, comparando com o conhecimento científico da época, se questionando assim, como que o médium poderia ter acesso àquela informação se nos artigos científicos, mesmo que ele tivesse uma biblioteca lá em Pedro Leopoldo, em Uberaba, não tinha nada, né? Se não tinha nada publicado, né, como é que ele poderia saber daquilo em relação a tudo que foi descoberto até hoje, né? Então a ideia foi bem simples, simplesmente pegar os 13 livros da série Nossa Vida no Mundo Espiritual em PDF, dar um Ctrl F e procurar epífise pineal. E foram achadas 29 citações dos 13 livros, a maioria no Missionários da Luz, 20 citações. E aí os autores colocaram especificamente tudo que era citado, né? Então, lembrando que naquela época, na década de 40, pineal era um órgão totalmente inútil, falsificado, vestigial. E Alexandre, que é orientador de missionários, ele traz informações totalmente incompatíveis com esse conhecimento da época, dizendo que a glândula da vida mental, o mais avançado laboratório terrestre da vida psíquica, que mais tarde o psiquiatra deve assaliar os segredos, que o neurologista comum não conhece, o psicólogo vulgar não tem conhecimento sobre ela, dizendo que ela preside todo o sistema hormonal. Era uma grande heresia na época, né? Ela era considerada inútil. A hipófise era considerada a grande rainha do sistema hormonal. E foi só 13 anos depois que Aaron Lerner, um dermatologista, publicou a descoberta, né? A descoberta da melatonina, que o próprio nome fala melos, escuro e tônus produção, produzido no escuro. A ideia do Lerner na época era que ela poderia tratar o vitiligo, mas depois ele abandonou essa linha de pesquisa, realmente não tem nada a ver. Mas que alguns outros médicos se debruçaram e viram que ela era produzida no escuro. Por quê? Porque a luz, ela impede que a pineal produza melatonina. Então, só no escuro é que ela produz melatonina e ela é o hormônio do sono. Então, a nossa espécie tem 200 a 250 mil anos. E só há 130 anos que a gente inventou a energia elétrica e acendeu a luz à noite. E aí tem esse boom de problemas de insônia. Celular à noite, a luz ligada.
E isso atrapalha muito. Então, até aplicativos de celular que colocam o celular com uma luz mais quente, alaranjada. Porque essa luz quente alaranjada, ela tem menos componente da luz azul. Porque a luz azul está dentro da luz branca, que impede a produção de melatonina. Então, se você deixar um abajur laranja em casa, uma luz amarela baixa, vai atrapalhar muito menos o sono. O ideal é não deixar luz nenhuma. O ideal é não deixar luz nenhuma, mas para você não tropeçar nas coisas, para ir no banheiro, por exemplo, ou fazer uma leitura antes de dormir para relaxar, uma luz alaranjada é o melhor nesse sentido. Rafael, você falou dessa questão da cristalização, que o Alan tinha perguntado antes. Isso brincou com a questão da dor, ou seja, isso causava dor, causa dor, tem alguma identificação no sentido, sei lá, de alguma patologia da glândula pineal, no sentido de doença ou de dor? Como é que essa questão era só, não era identificada porque não serve para nada, então não vamos nem estudar. Tem alguma relação nisso? Então, até pouco tempo atrás, se acreditava que a cristalização, que a calcificação, principalmente por hidroxiapatita da pineal, ela não alterava a função da pineal e não existe uma correlação estatística com a idade. Porém, alguns estudos mais recentes têm mostrado que quanto mais calcificada é a glândula, menos é a capacidade dela de produzir melatonina, pelo menos. E que há uma tendência de aumentar a calcificação com a idade. Então, tem até um roedor, um estudo que eu estava lendo ontem, que sugere, a análise desse roedor, que a calcificação é uma consequência natural do funcionamento adequado da pineal. Então, da mesma maneira que a gente vai ter artrose no final da vida por ter usado as nossas articulações, a pineal ela vai se calcificar e que isso é natural. Um processo biológico. Um processo biológico natural. E está tudo bem. Então, quanto mais jovem é o ser humano, maior os índices de melatonina. Com o envelhecimento, esse índice vai caindo. Acredita até que é uma queda da infância para a puberdade que deu o gatilho para o início da puberdade. Então, uma coisa que o Alexandre fala em Missionários da Luz, por exemplo, é que a pineal ela preside os fenômenos endócrinos, hormonais, e ela que desperta a questão da vida sexual, que na época era uma heresia. Mas atualmente já se sabe que realmente a pineal tem um fator decisivo da puberdade. Quer dizer, o Alexandre não só traz informações que são revolucionárias, pensando na glândula pineal como o órgão da vida psíquica, e que serve para estabelecer as relações mediúnicas, mas também ele vai trazendo os aspectos biológicos, né, da glândula pineal. Ele faz, dentro da obra de André Luiz no todo, tem alguma referência à melatonina ou não? Com algum outro termo? Com algum outro termo, sim. Ela secreta, ele fala, hormônios psíquicos ou unidades força. Então, é radical a Missionários da Luz, porque numa época que era considerado um órgão vestigial inútil, fala dela secretando alguma coisa, dela produzindo alguma coisa. E só 13 anos depois descobriram que ela realmente secretava uma coisa que era melatonina. E até hoje está sendo descoberta N outras substâncias que ela secreta. Num artigo que eu li ontem, ela secreta também em menor quantidade, mas hormônios sexuais, testosterona, estradiol, vários tipos, todos decorrentes dos esteroides são o colesterol, mas produz todos os hormônios sexuais, da mesma maneira que a adrenal produz em partes e o ovário a testosterona também. Daí que ela conversa e é capaz de fazer essa cronologia de quando iniciar a puberdade ou não, possivelmente até a menopausa, nesse sentido. Então ela coordena cronologicamente todos esses aspectos, dia, noite, vida sexual, repouso. Tem uma relação com os ciclos circadianos, então. Exatamente. E a melatonina seria esse hormônio psíquico que tem relação com essa vida mental toda que ainda nós desconhecemos. Agora, por exemplo, o Alan perguntou se a comunidade médico-espírita já conseguiu fazer contribuições a respeito de identificação da função da pineal. Tem esse estudo que a gente está conversando, mas também tem um outro estudo do Marco Aurélio, da AME Mato Grosso do Sul, que foi orientado pelo Alexander Moreira, pelo Giancarlo Lucchetti, que é bem interessante, com 10 médiums
e 10 controles, fazendo eletroencefalograma, pressão arterial, frequência cardíaca e dosando a melatonina também. E nesse estudo, foi dosado a melatonina logo 1 hora após a reunião mediúnica. E conversando com a Fernanda, que é uma pós-doc em Pineal, que é a colaboradora da Missão Paulo, ela disse que teria sido mais interessante se a dosagem da melatonina tivesse sido à noite, porque ela é produzida no escuro, tem que ser à noite, né? E todos os outros estudos que eu vou mencionar, ela é dosada à noite, nesse não, foi 1 hora depois só do evento mediúnico. E aí não houve diferença entre os médiums e os não médiums. Mas a grande hipótese que a gente tem é que a melatonina ela é um marcador de assimilação de propriedades espirituais. Então, possivelmente, se você tomar um passe espírita, durante a noite você vai produzir mais melatonina. E isso se fala a favor dessa hipótese, alguns estudos de meditação, em que indivíduos no mesmo ambiente, com a mesma luminosidade, pelo mesmo tempo, uns fazem um tipo de meditação com o objetivo de assimilar propriedades espirituais, é um tipo de meditação chinesa, e um outro faz uma meditação de mindfulness, que é de atenção plena na respiração. Você fica aqui agora só na respiração. E o tempo e a luminosidade é o mesmo. E durante a noite, aqueles que, pela ação da vontade, estavam querendo assimilar as propriedades espirituais, teve um aumento significativo da secreção de melatonina noturna. E em relação ao grupo controle. E isso também em indivíduos que ficavam sem meditar nada, só na sala, mas sem fazer nada em silêncio, e outros faziam meditação com o objetivo de sintonizar e captar essas energias espirituais, se conectar com o mundo espiritual, também tinham esse aumento de melatonina noturna. Porém, ela não parece a melatonina a substância que a pineal intermedia quimicamente fenômenos de mediunidade, estados anômalos de consciência. Então, a pineal ela secreta várias outras substâncias, algumas que não são descritas, que ainda estão sendo investigadas, mas uma hipótese plausível, na minha opinião, é a DMT, que é o dimetiltriptamina, que é a substância, por exemplo, que tem na ayahuasca. A ayahuasca tem a DMT e tem também um bloqueio da degradação da DMT no intestino. Se a gente tomar só a DMT, nossas enzimas do intestino degradam ela não cai na corrente sanguínea. Mas é as duas plantas da ayahuasca que fazem com que ela consiga chegar na corrente sanguínea, e ela é usada em tribos milenares para fazer esse contato com o mundo espiritual. A questão é que a pineal ela é capaz de produzir essa substância, que é da família das indolaminas. Então, talvez, possivelmente, a pineal ela seja capaz de, quimicamente, facilitar, canalizar esse estado anômalo de consciência, que é tornar o cérebro permeável para essa realidade espiritual, através de algumas substâncias químicas, possivelmente a DMT. Então, tem outros estudos que mostram que a pineal, ela, submetida a campos eletromagnéticos de baixa frequência e baixa intensidade, ela é capaz de alterar a concentração de cortisol no sangue dos animais. Então, estou falando de uma onda eletromagnética, que é o que os espíritos fazem, que é o nosso pensamento, se transformando numa substância química. Então, talvez a pineal faça ela é a porta do canal de comunicação. Ela é a chave da mediunidade, como os espíritos trazem, e a gente está investigando ainda como que ela faz isso, qual o meio material que ela faz isso. Rafael, vamos lá. Não, só duas coisinhas ainda em cima de tudo que você falou, muito dentro do universo dos centros espíritas, do atendimento fraterno. Uma pergunta que eu queria que você respondesse é se isso que você disse, de alguma forma, faz alguma relação com o relato de muitas pessoas que passam a fazer o evangelho no lar e a adquirir o hábito da oração antes de dormir e melhoram a qualidade do sono. Dentro daquelas pesquisas que você mencionou agora, se você acha que isso faz alguma relação, se isso explica a parte mais clínica, mais orgânica da melhora da higiene do sono. E a outra pergunta é,
você trouxe bastante informação sobre pesquisas que nasceram de médicos espíritas, que lá atrás já vem dando uma explicação mais física para a questão da mediunidade, e isso está muito associado à glândula pineal, mas se existe também um interesse, para além desses assuntos da função da glândula pineal, por parte da comunidade científica, de médicos que não são espíritas. E qual que é o interesse? Eu só queria amarrar com a tua, né? Aproveitando que você falou da parte física da mediunidade, Kardec não cita, né, ao longo da sua obra, a glândula pineal. Mas eu creio que quando a espiritualidade no seu todo, vai colocando que a mediunidade é uma faculdade orgânica, eu creio que muitos anos depois, com as orientações de Alexandre, fica mais claro por tudo que você está explicando aqui, né? E que talvez Alexandre, não sei, isso me surgiu agora, quando ele fala de hormônios psíquicos, será que ele está falando só da melatonina ou ele está falando de outras substâncias que estão sendo pesquisadas? Enfim, só uma questão aqui. Mas interessante o que você traz, né? Da oração, do evangelho, os relatos, todos esses relatos. Quem está vendo a gente aqui, que trabalha lá na Casa Espírita, já deve ter percebido devolutivas de atendimento fraterno ou depoimentos espontâneos das pessoas, dizendo sobre essa melhora da qualidade do sono, né? Sim, com certeza, essa sua primeira pergunta, eu concordo, eu acho que tem tudo a ver, né? A fazer o evangelho antes de dormir, fazer uma leitura de conteúdo espiritual enriquecedor. Esse canal espiritual, né? Como você... Com certeza, possibilita essa assimilação desses princípios espirituais, talvez até pelo relaxamento maior durante o sono e uma menor agitação espiritual no desdobramento, fazem com que explicam esse aumento da melatonina e aprofundamento do sono, você acorda mais relaxado. Eu até brinco com a minha esposa, assim, que os dias que eu acordo melhor é depois da prece no lar e depois que eu vou no Caibar de quinta-feira. São os dias que a gente descansa melhor, né? E com certeza a melatonina deve estar influenciada nesse aspecto. São os aspectos positivos, né? Das questões mais vibracionais. Quer dizer, tem um paralelo físico nisso. Sim. Sim, a gente está encarnado, então, de alguma maneira, a matéria ela faz a transdução do sinal de alguma maneira, tanto para o desequilíbrio quanto para o equilíbrio, né? E em relação à sua questão, que quando o Alexandre fala hormônios psíquicos ou unidades de força, com certeza eu concordo com isso, não é só a melatonina. A melatonina foi só a primeira ponta do iceberg. Então, diversas outras substâncias, como eu te falei, um artigo bem interessante, publicado na Molecules em 2018, bem rico, que mostra que vários hormônios sexuais a pineal produz, inclusive as indolaminas e o DMT em si. E com certeza tem outros pesquisadores no mundo inteiro interessados, vou te dar um exemplo. Até já tem um antidepressivo, validado pelo FDA e pela Anvisa, com eficácia comprovada para quadros mais leves a moderados de depressão, que age no receptor MT1 de melatonina. Então existe esse antidepressivo e funciona. Ele ajuda no sono e tudo mais. Então ele vai lá onde a melatonina vai, ele é parecido, ele encaixa no mesmo receptor, chave e fechadura lá, estimula, a pessoa descansa e fica menos deprimida de fato, sem alterar a questão sexual, como os antidepressivos serotoninérgicos, e sem dar ganho de peso, por exemplo, são as vantagens dele. Rafael, quais são os exames que identificam isso? Você falou dessa questão que foi feita lá atrás, da identificação e tal, exame de sangue, quais são os exames? Como, se você puder, já que você fala muito bem dessa questão histórica, quais eram e quais são os exames que identificam isso, seja a produção da melatonina ou de outros também? Tem como você dosar a melatonina por exame de sangue, de saliva ou até pelo líquor, né? Mas isso não tem aplicabilidade clínica nenhuma. Nenhum médico vai te pedir fazer isso. Se pedir, ele não está baseado em evidência nenhuma. Não tem por que fazer isso. É para pesquisa. É só para pesquisa, né? Mas, por exemplo, muita gente toma melatonina sem passar em médico. Isso é complicado.
Por quê? Vou dar um exemplo. Ó. A depressão sazonal, aquela depressão que acontece no inverno, que é muito comum em países de altas latitudes, mais longe do Equador. Então, lá na Europa, principalmente, países muito frios. No inverno, a noite é muito mais longa, fica no escuro mais tempo. A melatonina fica alta por mais tempo. E é nesse período que as pessoas deprimem mais. Então, no raciocínio não é tão mais é bom, menos é pior. Não, a questão é equilíbrio. Então, se alguém com depressão sazonal tomar mais melatonina, ela vai piorar. O tratamento é o oposto, não precisa de remédio. O tratamento é exposição à luz. A pessoa fica exposta à luz forte, branca, e não precisa tomar remédio. Se o psiquiatra dela não for vendido para a indústria farmacêutica, ele vai prescrever exposição à luz e não vai ter que gastar R$1 e vai melhorar depressão sazonal. Não vai tomar melatonina. E além disso, uma questão importante, a concentração no líquor, que é o que banha o cérebro, esse líquido cefalorraquidiano, que faz o exame aqui atrás, eu já fiz uma vez, estava com dor de cabeça, enfia a agulha aqui, igual quando faz a raquianestesia. A concentração de melatonina lá, pela pineal, que está em íntima relação com o terceiro ventrículo, é até 100 vezes maior do que no sangue. Então, mesmo que você tomar muita melatonina, não vai chegar na concentração lá na região do diencéfalo, onde afeta o sono mesmo, nada, né? como se você estiver no escuro direito, feito um ritual de desaceleração para dormir. Então, o equilíbrio é fundamental nesse sentido. Fernando, pensando nisso que você colocou, da questão dos países, pegando como exemplo Londres, por exemplo, Inglaterra, é um país muito frio e você tem, por exemplo, outros países, outros indicadores da questão do aumento do suicídio. E aí quando ele fala da questão do acesso à luz, a gente faz um ponto, né? Brilhe a vossa luz. A gente dá conta de fazer isso pelo fato de expor a luz, você gasta dinheiro, ter tempo. Mas tem uma coisa direta relacionada a essa questão do suicídio, ou seja, a pessoa não tinha problema nenhum, estava todo mundo bem, cometeu suicídio. Pode ser uma relação disso, Rafael, que se faça um pouco essa questão. Ou seja, da falta de luz, né, intervindo nessa questão, na busca desse equilíbrio, causando, sei lá, uma depressão, causando alguma coisa, levando a uma situação, pelo simples fato de ser um país alto, ou de não ter luz o suficiente para todos, por essa questão, por exemplo, de uma noite longa. O aumento disso pode levar a isso. Tem algum estudo disso que diz isso? Dá para relacionar isso? Não tem relação nenhuma que eu estou falando? Como é que é? Eu só creio que não dá para estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Sim. Sem dúvida, outros elementos estão envolvidos, entendendo que dentro dessa relação, que é muito complexa entre espírito e corpo físico, um influencia o outro. Quer dizer, obviamente o espírito influenciou o corpo físico, mas o contrário também é verdadeiro. E por vezes a gente esquece isso enquanto espírito. Sim. Né? Se foca muito nas questões espirituais, que obviamente é muito importante, mas esquece do físico. E não tem esse cuidado. Mas é interessante que o Rafael traz, de fato, né, país com latitudes que distanciam do Equador, incidência menor de sol, maiores índices de depressão, e a gente sabe que os transtornos de humor têm uma relação direta ou uma relação maior com as questões do suicídio. Agora, sim, Rafael, tem alguma explicação científica dizendo que essas noites mais longas, portanto, concentrações maiores de melatonina, qual a relação disso com os quadros depressivos? O que os artigos dizem? Ou se é só uma questão de observação e ainda não se tem muito clara essa ideia? Pelo que eu li, assim, não é que a melatonina aumentada por muito tempo causa depressão, não. Mas é que nós precisamos de luz para ter um equilíbrio mental. A luz é muito importante nesse sentido. Mas a questão é muito longe de ser simplista. Então, vou te dar um exemplo. Cuba, por exemplo, é um país tropical, cheio de sol, paradisíaco. Mas lá os índices de suicídio são altíssimos. Por quê? Não é por causa da falta de luz. Talvez por questões de falta de liberdade. O próprio talvez. Brasil. O Brasil está próximo à linha do Equador e é o 8º país em suicídio no mundo, que com certeza está deixando muitos países aí longe da linha do Equador para trás, né, no índice. Então, Não tem uma relação direta, né? Não, a coisa é muito mais complexa nesse sentido. Eu lembro André Luiz, em uma das obras, não vou lembrar qual obra exatamente, e nem quem é o instrutor espiritual, mas
ele comentando que, por exemplo, a importância da incidência da luz solar, né? No rompimento das formas de pensamento, e que os grandes crimes da humanidade eles são organizados durante a noite em Eu desdobramento. acho que é missionários da luz. Isso tem uma relação direta com a luz solar, dos tipos de raio que são emitidos pelo Sol e quanto que eles auxiliam no rompimento das formas de pensamento, que isso também nos dá base, para além das questões biológicas, de você incentivar, por exemplo, o teu paciente, vai tomar sol, isso vai te ajudar, vai te revigorar, quer dizer, tem outros aspectos também envolvidos que a gente desconhece muito, né? O próprio Emmanuel coloca o raio solar como fonte divina viva, né? Fonte de luz divina viva, o Sol. Falando de todo o benefício da luz solar, dos raios solares. Alguns pesquisadores tentam simplificar isso exageradamente, falando da vitamina D. E, de fato, isso é meio controverso, mas existem algumas evidências de que a deficiência de vitamina D predispõe a pessoa a ficar mais deprimida. Mas você só repor a vitamina D Não não adianta. Então, o que tem usado alguns artigos que eu acho bem interessante é chamar de vitamina V, V de verde, que é do contato com a natureza. Então, a ideia é que a gente, em meios muito urbanos, a gente está sempre na defensiva. Sempre um carro pode estar passando, nos atropelando, assalto. Nunca dá um relaxamento assim, Você sempre está tenso. E quando você está num ambiente de campo, por exemplo, de verde, você relaxa. Você aprecia o ambiente, tem uma postura mais contemplativa. Então isso estimula o parasimpático, diminui o simpático, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, diminui a resistência periférica à insulina. Algumas medidas tentando entender por que esse contato com a natureza melhora. Mas com certeza você lembrou muito bem que a questão do sol é com efeito desobsessivo mesmo, e até da autodesobsessão. Pessoal, nós estamos com o Rafael Acorraca, falando sobre glândula pineal, e claro que o assunto vai para outros caminhos também. Você pode participar conosco, deixando sua mensagem, e claro, se cadastrando, enfim, aqui no canal, se inscrevendo no canal, participando conosco sempre. Alejandro, o que nós vamos ter ainda em 2019 para convidar a todos? 2019, no mês de setembro, nos dias 14 e 15, sábado, o dia todo, domingo até meio-dia, nós vamos ter a segunda jornada da Associação Médico Espírita de Osasco, diversos temas, convidados especiais, enfim, todos aqueles que quiserem entender um pouco mais essa relação, essa interface entre a ciência, a saúde e a espiritualidade, obviamente com o nosso olhar espírita, estão convidados a participar. Muitos perguntam, né, Adriano, é só para profissional de saúde? Não, não é só para profissional de saúde. A linguagem é acessível, é um conteúdo que nos serve muito para o dia a dia, que podem ser internalizados e trabalhados. Então, todos estão convidados, sendo profissionais de saúde ou não. Quem quiser se inscrever, né, Alan? E eu achei interessante, Alejandro, eu queria que você explicasse já um pouquinho para estimular mais ainda a pessoa a vir para esse fórum. Esse modelo de roda de conversa. Sim. Quer dizer, você vai colocar a palestra, que está todo mundo acostumado já a ouvir no meio espírita e aprender bastante com palestras, e vai ter também essa novidade, né? Que é uma roda de conversa, um bate-papo, novidade, porque é o segundo está fazendo assim, né? A gente quer fazer um pouquinho diferente do que comumente é feito, né? Além das preleções, que na verdade são poucas, são 3 dentro de todos os horários que nós vamos ter disponíveis, mas vamos ter várias mesas de diálogo, que é dessa forma que tem sido colocado, para falar sobre temas que envolvem a ciência, a saúde e a espiritualidade de uma forma em geral, a ciência, a saúde e o espiritismo, aí, mais específico, a psicologia, né, com o embasamento espírita, em especial dentro da ótica de Joana de Ângeles, a terapêutica complementar espírita, e 2 desses programas que vocês veem todos os meses serão gravados ao vivo no domingo. Um deles falando sobre Jesus, à luz da psicologia profunda e o espiritismo, e o outro sobre suicídio, entendendo que setembro é o mês de valorização da vida, é o chamado Setembro Amarelo, e também será filmado um programa desses. E uma curiosidade, vai ter público então assistindo? Vai ter público assistindo. Coisa boa. Muito bom. É o www.moradaismael.org.
Rafael, você citou em algum momento o processo natural e biológico da calcificação da glândula pineal, que, então, nas pessoas mais idosas haveria uma calcificação maior, certo? Mas tem a hipótese de que essa calcificação, e eu não, imagino que não tem nenhum estudo concreto, mas poderia favorecer, aí pensando na comunicação mediúnica, todo esse processo. Como que é isso? Sim. É importante a gente lembrar, né, interessante, que até pouco tempo atrás se achava que a calcificação, mineralização da pineal pelos hidróxidos de apatita não tinha nenhuma correlação com a função do órgão, da glândula. Mas ultimamente tem se mostrado em alguns trabalhos, não é uma evidência, um consenso, mas que quanto mais mineralizada, mais calcificada, menor é a produção, pelo menos, de melatonina. Uhum. Mas, ironicamente, algumas crianças, mesmo recém-nascidas, já têm mineralização e calcificação da glândula. Tá. Então, não se sabe exatamente por que mineraliza e qual que é a função disso. Mas algumas evidências mostram que quanto maior a idade, maior essa mineralização e é uma consequência do funcionamento natural da pineal. A doutora Marlene traz no livro Dom da Mediunidade uma fala do Sérgio Felipe de Oliveira em Paris em 2001, numa das jornadas do périplo europeu que eles faziam e atualmente ainda é feito pelo Brasil. Que a hipótese do Dr. Sérgio Felipe era que a calcificação por hidróxido de apatita da glândula pineal, ela acontece por esse mineral, hidróxido de apatita, ele é paramagnético. O que quer dizer isso? Ele ricocheteia o impulso eletromagnético, que seria o pensamento. Uhum. Então, o pensamento bate num cristal de hidróxido de apatita e reflete, igual um espelho. Se tiver vários desses cristais, então quanto mais mineralizada, mais vai ter desses cristais, mais os cristais de hidróxido de apatita conseguem sequestrar o pensamento, a onda eletromagnética, e conter essa onda. Então a hipótese do Sérgio Felipe era que a mineralização por hidróxido de apatita era necessária para que haja um sequestramento, uma contingência desse impulso eletromagnético, da mensagem mediúnica, para que o indivíduo consiga atuar como médium. Rafael, pegando o gancho do que você falou do André Luiz, dessa questão da criança nascer já com uma glândula cristalizada. Algumas. O André Luiz explica isso em uma das suas obras, ele fala sobre isso, tem algum comentário, ou ainda não foi descoberto na própria obra? A gente fala que o André Luiz traz uma coisa que ao tempo está sendo descoberta. Tem alguma coisa, não tem estudado, ou não foi entendido isso na obra, ou ele não fala nada dessa questão do porquê uns nascem assim, outros não, outros ao longo do tempo e outros nem chegam a cristalizar? Tem alguma relação? Que eu saiba, não. Em nenhum momento o André Luiz fala sobre a cristalização da pineal em crianças. Você ouviu, Alejandro? Não, também não. Mas o que fala Alexandre em Missionários é que a pineal ela é responsável por a abertura a histórico do espiritual na encarnação. Então, na adolescência, com o despertamento da pineal, inicia-se a puberdade e o indivíduo começa a entrar em contato com todo o seu histórico de outras encarnações. Então, daí que o adolescente começa a ter impulsos, começa a ter direcionamentos para as artes, para as exatas, às vezes para a droga, para a criminalidade, ou às vezes para a espiritualidade. Começa a dar vazão, sai da infância e vai para a adolescência, e é a pineal que abre o canal para esse contato. Como se abrisse a torneira para vir todo esse conteúdo já vivenciado em outras encarnações, além do mundo espiritual atual. Começa a desabrochar exatamente quem ele é. É. Interessante porque é um período tão sensível e que tem uma relação muito estreita com a formação da personalidade, né? Então, quer dizer, tem esses mecanismos psíquicos mais profundos, mas tem sempre um referencial orgânico, fisiológico, e a gente vai encontrando isso ao longo da obra de André Luiz, essas relações que ele vai fazendo, né? É impressionante. A gente começa a entender bem como explicar a função mediúnica de uma forma orgânica, e isso faz com que
qualquer pessoa possa ter a faculdade da mediunidade. E agora a gente poderia falar um pouquinho da importância de todo esse histórico, esse repertório de vidas transadas que o sujeito traz, de valores e de funções, dentro do uso da mediunidade. Ou seja, a gente consegue entender que todos somos médiums, né? É uma faculdade orgânica da nossa existência encarnada. Agora vamos falar um pouquinho do direcionamento que a gente dá dessa condição mediúnica a partir dos valores éticos, morais, né? De convívio, quanto que isso influencia na nossa evolução e no próprio filtro mediúnico da nossa existência, né? Com certeza, né? Então é uma oportunidade, aqueles indivíduos com maior capacidade ou facilidade de captar essa sensibilidade do mundo espiritual. O que nós vamos fazer com isso, né? O que nós estamos fazendo com a nossa sensibilidade? A gente está usando ela para tirar vantagem ou para ajudar sem vantagem alguma para nós mesmos? Eu acho que até o Alejandro comentou uma vez uma coisa muito interessante, se pudesse, não sei se você se lembrar, dentro do campo da mediunidade, nós tínhamos, alguns anos atrás, muitos fenômenos mediúnicos, né? Os ditos fenômenos de materialização e a fenomenologia, ela estava ainda muito importante para aquela época e isso veio se perdendo para um tratamento muito mais menos ostensivo da mediunidade, por um lado de funcionamento da razão, dos valores, da ética, né? Que é o que a gente tem mais hoje, né? E eu não sei se você lembra do comentário que você fez, que essa seria a maior necessidade de agora, da educação do ser, enfim. Você lembra disso, Leandro? Não lembro muito não, Ana, mas dentro do que você está dizendo, eu acho que dá para a gente falar um pouco, né? Porque muito se fala sobre desenvolvimento das faculdades mediúnicas e eu creio que a gente tem ido numa outra direção também, utilizando um outro termo, que eu creio que é mais importante, que é o educar. Né? Educar. Que educar a mediunidade é educar a si próprio. E aí sim, tendo sempre como base os aspectos morais. Porque é o que vai fazer diferença também no intercâmbio que nós realizamos com o mundo espiritual. Né? Quando a espiritualidade responde a Kardec que de ordinário são eles que vos dirigem, quer dizer, estamos mergulhados no universo de ondas mentais, enfim, acompanhados por bilhões de espíritos desencarnados, isso o Emmanuel traz no livro Roteiro. Não sei se recorda a data, você é bom de data? Do livro Roteiro, isso, da data de publicação, década de 40. Se não me engano, 46. Olha que legal, 46. Eu não sei quanto que era o censo na época de espíritos encarnados. Mas lá Emmanuel diz que para aquela quantidade de espíritos encarnados, nós tínhamos 20 bilhões de espíritos desencarnados, fora tantas outras formas de vidas desconhecidas, todos pensando. Então a gente vai se influenciando o tempo todo. Então existe esse paralelo físico, sem dúvida, em que a glândula pineal talvez seja a principal glândula da vida mental, né? Em termos físicos, né? O que estabelece essa relação, mas que tipo de relação? Qual a qualidade dessa relação? E como o Rafael disse, havendo um potencial mediúnico, o que eu estou fazendo disso? Porque, a rigor, a mediunidade, onde vai se estabelecendo? Ele fala de 22 bilhões, né? 22 bilhões. Na época do livro tinha 2 bilhões encarnados na Terra. 2 bilhões, é Quando muita você faz coisa. Um 7, 7,5, claro que chegou outro. Quanto aqui no Herdeiro do Mundo, do André Luiz, fala de 30 bilhões entre encarnados e desencarnados. Mas se a gente pegar esse número do Emmanuel, Ele vai se manter. Tinha 15 naquela época, pegando hoje, eram 15 bilhões do lado de lá. Sim. 20 na época, eram 22, entre 2 bilhões encarnados. Entendi. E 20 milhões do lado de lá. Quer dizer, é muita coisa, né? É muita coisa. E que qualidade que a gente está dando para isso? Né? Dentro das relações que vão sendo estabelecidas, não só com o mundo espiritual, mas também nas relações que a gente estabelece aqui no dia a dia. E isso, de alguma forma, é comunicação mediúnica. Então, não só ter o conhecimento dos aspectos físicos, fisiológicos, orgânicos da mediunidade, que são muito interessantes, e a ciência está aí para isso, para poder investigar cada vez mais, explicar todos esses fenômenos,
mas ir além do fenômeno. Rafael, pegando o gancho do que o Alan está colocando, a gente não vai ter muito mais tempo, mas acho que dá mais uma pergunta para cada um. Mas é um pensamento meu. Enfim, pode ter uma colocação errada, mas você está aqui justamente para nos ensinar, para consertar. Por exemplo, quando fala de cristalização, eu e o Adriano pensa assim, lascou, já enferrujou, está fechado, não funciona mais. Pegando o gancho do que o Adriano falou, como é que a gente educa isso? E aí eu quero voltar um pouco a gente começou fora do ar. Porque eu penso, e de acordo com a experiência que eu tenho do movimento espírita, quanto mais velho, mais idoso, enfim, quanto mais experiente, mais desenvolveu a mediunidade, mais educada ela está, mais moralmente, não tem nada a ver com idade, o cara pode ter 2 anos de idade, então uma moral elevadíssima. Mas só um paralelo para construir a pergunta, Rafael. Entende que a mediunidade está mais aflorada, está melhor. A gente sabe que tem jovem com mediunidade afloradíssima. Mas só um paralelo para construir a pergunta. Mas essa questão da cristalização, eu fiquei na dúvida. Se está cristalizando, quanto mais idoso cristaliza, a mediunidade então deveria fechar? Qual que é o paralelo da para criar essa questão aí? Pegando esse gancho do programa colocou, por favor. Bom, acho que o primeiro é desistir de ter uma resposta dicotômica, assim, cristalização é bom ou ruim. O principal que a pineal nos ensina é que é equilíbrio acima de tudo. E até uma frase de Joana de Ângeles. A pineal, ela é um órgão de ascendência endócrina, mas de ritmo, de equilíbrio. E para a gente ter equilíbrio, a gente tem que ter ritmo, tem que ter hora para descansar, relaxar, hora para trabalhar e ficar ativo. Então, tem hora para desenvolver a puberdade, tem hora para envelhecer. Então, respeito aos próprios limites e a fase do dia e da vida. Então, a palavra é equilíbrio. Não é mais melatonina, mais saúde, menos melatonina, menos saúde, mais cristais, mais... Não. A questão é balanço, equilíbrio, saúde. Como Emmanuel fala, a saúde é o completo equilíbrio da alma. Então, a palavra é equilíbrio. Você quer desenvolver, ter uma saúde da pineal? Então, tenha uma vida equilibrada. Até no templo de Delfos, você fala muito de um dos pilares, né? Reconheça-te a ti mesmo. Mas ninguém esquece do outro. O outro falava, não exageres em nada, tenha um equilíbrio em tudo. Ponderes em cada coisa. Então, acho que essa é a lição ética que, estudando a fisiologia da pineal, vem nos ensinar. Respeite seus limites, cada fase tem o seu momento e equilíbrio acima de tudo. E aí, acho que a próxima vez que chamar o Rafael, começar pelo final, ele guarda as coisas pro final, vocês viram? O programa de dependência química, que vocês assistiram, assistam. Apertou aqui, desesperado de fazer pergunta, no final ele resolveu o programa inteiro. Pineal, mesma coisa. A doutora Maria está aqui balançando a cabeça que sim. Concorda, né? Não é? É o mentor que só sopra no final. Agora eu vou fazer uma brincadeira com o mentor. Ou ele está chegando atrasado, brincadeira, vou nem terminar a brincadeira, senão vem falar na minha orelha aqui, eu não quero não. Mais alguma questão? Está tendo alguma pergunta? Eu acho que a experiência, ela vem muito daquilo que a gente vive, né? A gente não adquire com os anos de vida, mas com o que a gente experimenta na vida, né? E como a gente está influenciado o tempo todo, quando nós estamos muito ligados ao mundo material, a gente percebe menos a influência espiritual, porque ela conversa com esse nosso interesse. A vontade é um elemento também importante e mensurador da mediunidade que você elege, né? E quando vai avançando um pouquinho a nossa experiência e a gente vai enxergando as questões materiais de forma diferente, a gente vai abrindo um olhar para a mediunidade, para elementos que não são tão interessantes para a matéria. Você vai voltando mais para você, para as coisas da espiritualidade, e aí aumenta a nossa percepção para essa influência mais positiva da mediunidade, né? Isso tem a ver com a experiência, com o olhar que você projeta sobre a vida, e aí fica difícil mensurar quando que a gente tem mais ou menos ao longo da vida de influência espiritual. Eu acho que a nossa percepção também muda com o passar dos anos, e isso conversa também com a função mediúnica. Mais uma vez, obrigado, um prazer muito grande, uma aula maravilhosa, essa aula que eu participei aqui do lado do nosso convidado, Rafael. Eu vou assistir várias vezes, porque eu preciso entender melhor tudo que ele falou aqui,
que é muito interessante. E eu acho que tem alguma coisa a ver isso, você não acha? Da sensibilidade, do amadurecimento? Com certeza. E que o Alexandre fala também, né? Que a pineal ela tem fios que funcionam como se fosse fios eletromagnéticos imperceptíveis pela medicina atual, mas que comanda por ação direta da vontade, consciente ou inconsciente, todos os departamentos celulares e todos os nossos órgãos. Então, a pineal ela é um instrumento pela qual nossa vontade, consciente ou inconsciente, influencia todo o nosso corpo. E, com certeza, isso que você falou, pelo amadurecimento, entendimento daquilo que realmente importa, é a mais pura verdade. Assim, da minha parte, encerraria dentro daquilo que o Rafael trouxe, da importância do equilíbrio, falando sobre disciplina e aceitação. Ser disciplinado no dia a dia, respeitando os próprios limites, como ele mesmo colocou, e aceitando as nossas diferentes fases ao longo da existência. Sabendo a nossa fase de infância, de adolescente, vida adulta, idoso, essa aceitação é fundamental para entender que recursos que nós temos disponíveis em cada uma dessas fases e no todo como elas somam para o nosso melhor. E qual que já passou, né? Não dá para voltar. Não dá para voltar, mas Não nos serve, sofra por isso, né? sim, não sofra por isso, nos serve como experiência, nos serve para a educação de si mesmo e continuar a jornada que ela é longa, mas com a certeza de que vamos alcançar coisas que ainda a gente nem imagina. Rafael, mais uma vez, muito obrigado, bom tê-lo aqui e volto sempre para bater um papo com a gente, mas lembrando, vamos começar pelo fim. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, lembrando que todo mês tem vídeo novo, vale a pena você participar conosco, deixar sua mensagem, se inscreva no canal, faça a sua pergunta. Gostou bastante aqui do Rafael falando? Deixa comentário lá que ele volta para falar sobre outros temas também. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho. Agradecer a família Penélope que está conosco hoje aqui, a doutora Maria Navarro também veio nos assistir e que sempre nos ajuda a manter os vídeos no canal. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e até a próxima.